Amantes de Pindorama, estamos começando mais um Ninho das Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje eu estou aqui com duas personalidades maravilhosas. O primeiro, ele é responsável pela orientação da Bolsa de Valores para os clientes da empresa. Com isso, ele se destaca ao ser claro em suas perspectivas e a auxiliar investidores no mundo dos negócios, do business. Vitória, hoje o negócio tá chique, Vitória. O outro tem uma experiência ampla, ele começou com educação física até se encontrar no gerenciamento de negócios, em que teve contato com palestras sobre performance, liderança e cooperação. Hoje ele atua na área de gestão estratégica e desenvolvimento humano na empresa em que ambos trabalham. A empresa em questão é a BB Group. Ela opera no mercado financeiro e na Bolsa de Valores, dando assistência aos clientes na administração de recursos e investimentos. Uma salva de palmas para o Denis e Rafael! É isso mesmo? Deu certo. Que isso, hein? Sejam muito bem-vindos ao Ninho das Feras. Para nós é um privilégio ter vocês dois aqui com a gente. Prazer. Primeiro de tudo, obrigado por ter... Primeiro de tudo que é assim, cara, depois você me passa essa cópia aí, porque eu gostei, tá? Eu vou pensar no meu perfil do Instagram. Lucas, você tá ouvindo aí já, né? Isso que eu quero. Obrigado, querido. Muito bom. Gordinho, obrigado, cara. Pelo Obrigado. carinho, né? Pela confiança, Vitória e toda a equipe aí, né? Nossa, tiveram um carinho desde o Instagram, desde o WhatsApp, né? Do apoio, né? Me sentindo no meio das feras. Uau! E para começarmos esse dia com muita alegria, eu estou com ela aqui do meu lado. Quem que é ela? Rocha, do terceiro ano do ensino médio. Gente, só pra deixar claro, meu primeiro episódio foi com você Ó, no podcast e aqui estamos com ele de novo, infelizmente. é o último. Mas... É o último. Não, por favor. Vou dar É um dos Um dos últimos. últimos, Um tá dos acabando. últimos, tá Mas não acabando. acabou ainda. Ainda não, estamos ainda. Agora... Desculpa. Não, me cortou. Não quero mais. Eu queria falar que eu tô muito honrada Isso. de estar aqui com vocês, é um prazer. E eu tô até nervosa porque são pessoas muito importantes, né? Mas é isso. E bom, nós estamos, os meninos, quando a gente estava fazendo o podcast, o roteiro, a gente fica perguntando, mas o que a gente vai perguntar? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente recebe alguém do mercado financeiro aqui, né? A gente já recebeu juiz, advogados, prefeitos, secretários, Todos os tipos de professores que tem. professores da escola, a gente tem bailarinos, artistas, mas do mercado financeiro. E eu tenho certeza que teve tivemos muitos pais, falaram assim, ó, poxa, interessante, agora a gente vai ter uma visão. E eu falei assim, pô, vai ser bem legal nós trazermos o Denis e o Rafa aqui para estarmos conversando com a gente sobre essa fatia do mercado que agora está super em alta, né? Então, para nós, sem delongas, vamos começar. Eu queria perguntar para vocês qual que é a importância, daí vocês verifiquem quem dos dois quer responder, qual que é a importância da liderança geral dentro das equipes que trabalham, né, sobre pressão e resultados, porque vamos conversar, bolsa... Vocês é do telefoninho? Que eu assim, Não, cara. Então, por favor, primeiro vamos falar das equipes, depois me conta mais ou menos como é que funciona. Porque quando a gente pensa em bolsa, eu penso em telefone vermelho e alguém gritando. Mas vamos lá. Como é que é trabalhar sobre essa pressão louca o tempo todo? Eu acho que a gente pode dividir em duas partes. A gente pode falar sobre liderança de equipe, de gestão E a operação. e a gente pode falar sobre liderança de operação. Por favor, estamos escutando aqui, vamos lá. Liderança de gestão, vou deixar o Rafa. Beleza. Então vamos embora. É porque quando a gente fala de mercado financeiro, naturalmente a gente pensa só na questão dos números, da matemática, da exata, da técnica. Mas o mercado financeiro tem toda uma amplitude, desde as questões, obviamente, administrativas, de entendimento, né, de atualidades, até mesmo entender o perfil comportamental de quem está envolvido na empresa, até a parte que o Denis vai falar, que é a operação mesmo ali, você tem esse entendimento, aquele domínio vamos dizer assim, da qualidade das emoções, da inteligência emocional, aquilo que é muito falado. Quando se fala da gestão, a gente tem que entender que, de fato, o mercado financeiro e empresas que operam na bolsa, elas são como uma empresa convencional que tem o seu produto. Né? Então, se a gente for falar assim, vamos abrir uma padaria? Vamos. Então, sim,
Nós vamos ter que entender de pessoas, relacionamento, quem vai entrar, o público, o fornecedor. Então, na nossa empresa, funciona assim. No lado da gestão, então a gente procura, primeiro assim, identificar o perfil comportamental de cada colaborador, a vertente de cada um. Então, desde da pergunta, a pressão ela vai existir, né? Então, se a gente for falar da pressão que essa galera aí do terceiro naturalmente é que a atmosfera daquela, poxa, eu tenho que falar aqui nos meus meados da década de 90, começo dos anos 2000, uma perguntinha aí que você vai fazer como se o mundo fosse acabar naquele mês, entendeu? Então, assim, a pressão ela vai estar em todos os lugares, porque o mundo ele cobra resultado. Mas aí entra aquela questão assim, eu preciso primeiro ter a minha identidade, saber quem eu sou, entender os meus potenciais, né, os dons e talentos, buscar, estudar e desenvolver de fato o entendimento daquele mercado. Né? Então, a pressão ela vai existir. O mercado, ele dá essa pressão nele. Aí você administra a questão da inteligência emocional, da própria habilidade, desenvolvimento pessoal de cada um, aí com a técnica. E aí pensa a longo prazo, né? Não vai acabar numa operação ruim. Mas a pressão não vai existir, a pressão existe desde o parto, né? Então, há uma pressão ali para sair, então tem toda aquela coisa, então é saber lidar com as pressões, com a inteligência emocional. Bom, chama o papai da operação agora. Eu acho que a gente está conversando, um pouco antes de começar o podcast, eu estava conversando com a Gabi. A nossa produtora-chefe? Isso, a gêmea. sua gêmea. Ela está falando sobre algumas coisas, né, que acontecem durante, por exemplo, iniciar algo e de repente sair um pouquinho fora do controle, né? E esse sair fora do controle é o que realmente traz pressão para tudo que a gente faz. E dentro do mercado financeiro, não só na parte de gestão e de gerenciamento de assessores, que é o papel que o Rafa vem, toda essa parte administrativa mesmo para frente, assim também como a parte operacional, que é você estar ali, você vivenciar o mercado. Você falou, é aquilo lá do telefone? Cara, eu queria ter vivido isso também. Mas eu não cheguei a viver. E graças a Deus também não tive. Ali é até cotovelada, você viu, né? Ela no governo, na TV. Hoje não, hoje está na palma da sua mão. Né? Então a tecnologia ela veio, ela fez essa ligação muito. Quando você está dentro de uma operação, de uma certa forma, acontecem muitas coisas dentro do nosso emocional. Porque, querendo ou não, o que as pessoas não têm consciência é que, como o Rafa falou, o mercado financeiro ele é mais simples do que as pessoas imaginam. Só que ela não é, as pessoas elas não acessam. Entende? É que não é acessível a linguagem do mercado financeiro. Não é de novo gera medo, né? Aquele monstro. Quer saber? Eu vou nem remar, então deixa ali do jeito que está, não vai fazer diferença na minha vida, mas muito pelo contrário, faz uma diferença demais. No entanto, quando você está numa operação, assim como ele falou da padaria, o produto da padaria é o quê? O que é, Vitor? Pronto. E o produto do mercado financeiro? É o dinheiro. E quando a gente já fala de dinheiro, já tem um apego emocional ao dinheiro. Então, nós já temos esse apego. Eu não quero perder um dinheiro ali, porque perder um dinheiro já me... Nossa, meu Deus do céu. Só que, exemplo, se eu abrir uma padaria hoje, e se eu fizer 100 pães, e eu vender 50, 100 pão vai endurecer. Eu vou jogar 100 pão fora. Vai te fazer falta? Vai doer? Não, porque é um produto, já está tudo certo. Agora, quando você entende isso dentro do mercado financeiro, que o mercado financeiro existem oscilações e a perda com o gerenciamento ela faz parte disso, para você alavancar o seu recurso, você começa a entender que você está em problema emocional. Mas sim, começa a ser difícil, por conta do apego emocional. Mas a pressão maior é essa. Depois que isso acontece, liga para frente. E é que entra no ponto que você colocou. Eu falo Gabriel ou falo Gordinho? Gordinho. Aqui é o Gordinho. Só explicando, gente, porque esse... eu conheci o senhor Rafael Borges. Quando ainda tínhamos mais... Eu posso explicar uma coisa? Pode. A gente aqui na escola, a gente tem 2 professores. O Gabriel, ele é insuportável. Entendeu? E o Gordinho é insuportávelzinho. Não, o Gordinho é chatinho, entendeu? Então a gente prefere o Gordinho. Em todos os âmbitos. Correção de prova, aqui no podcast. Eles falam assim, nossa, quem deu aula hoje foi o Gabriel, né?
dia que ele está. Ele já chega na sala. Ah, gente, é o Gabriel hoje, vamos lá. Vamos sentar. Eu conheço o Rafa, a gente conhece há 16, 17 anos, né? Então, long time ago. Então, quando a gente se conheceu, Gabriel, foi muito Gabriel, Gabi, né? Aquela coisa toda. Mas vou soltar gordinho aqui. Vai gordinho. Gordinho, esse ponto quando fala assim da liderança, né? Então é justamente que uma empresa gestora assume esse risco, ela assume a liderança, porque há o desejo das pessoas que ingressarem no mercado financeiro, mais o medo de perder uma operação, o medo de acontecer alguma coisa ruim. Então eu vou me submeter a uma empresa que tem ali o know-how, que tem o tempo para aquilo, que vai se desenvolver. Então, pessoas exercendo o papel de liderança e uma empresa fazendo a liderança do patrimônio do cliente, então vai gerar essa segurança necessária. Então a BB Group ela vem para trazer segurança para o cliente dentro do mercado financeiro. Vocês, na verdade, são muito parecidos com a gente. Porque, afinal de contas, vocês gestam o dinheiro e o patrimônio das pessoas. E a gente gesta essas coisas lindas, né? O patrimônio vivo desses pais, né? Então, muito maior de vocês. Eles são tão fáceis quanto Que você. fácil, menino. Se conta. Manda ver, Vitória. Gente, no cenário atual, é favorável o aprendizado sobre os investimentos no Brasil atualmente? A gente, como adolescente, assim que a gente sair, já é bom a gente ir pesquisar, ir conhecer, ir a fundo, entender. Na minha mentalidade, Vitória, isso tem que ser desde o berço. Tem que ser assim, a pergunta que nós falamos da questão da liderança e do medo é justamente porque o assunto dinheiro, ele precisa ser analisado como que foi colocado ali na vida, desde criança. E, não sou especialista, mas se a gente for entrar numa linha da inteligência emocional, então se você vem de uma família que o dinheiro trouxe briga, o dinheiro trouxe discórdia, que aí o filho fala, quero comprar um pai, não tem dinheiro, não sei o quê. Famílias que a gente vê que o dinheiro se torna briga mesmo, divisões, então o dinheiro vai se posicionando na mente da criança. Você tem uma abertura lá desde os 3 aos 9 anos, no princípio de Gordinho vai dominar essa área aqui, o aprendizado ele vai entender que o dinheiro é aquele significado. Então, quanto mais tardio você for desenvolver a questão da administração, da gestão, fica mais difícil. E com certeza, pulando para o lado de investimentos, né, porque parecem coisas iguais, mas elas são distintas. Porque primeiro eu preciso aprender a administrar e gerir o que eu tenho. E aí, quando eu sei administrar e gerenciar aquilo que eu já tenho, eu começo a poupar algo, 20%, 25%, pelo menos, para daí aquilo começar a virar um investimento. Então, com certeza. Eu escutei que vocês têm alguns programas assim, de introdução financeira. Fantástico sua pergunta. Então, para mim, desde o infantil, lá, né, de entender, a criança já começar, olha, isso aqui é o dinheiro, cadê os custa tanto, nem que falar, custa 3 papeizinhos, para começar a ter esse entendimento. E aí o jogo lá em cima, na fase adulta, vai ficar muito melhor. Hoje a gente encontra muitas pessoas que precisam primeiro ressignificar o dinheiro na vida dela, para depois você falar sobre gestão, para depois você falar sobre investimento. Mas, propriamente dito, sim. Mais você conseguir isso. E hoje eu falo que nem a pergunta ali é se é mais favorável ao cenário atual. Eu acredito que sim, por conta do acesso. Se a gente for pegar 20 anos atrás, Nem sabia que era isso. o acesso não seria tão amplo. A internet ela está aí. Né? Tem coisas muito ruins que acabam simplesmente só enchendo a cabeça, mas de uma certa forma, você tem mais acesso. Você entra no YouTube da vida aí, você coloca lá o que é o mercado financeiro, o que são ações, o que são fundos de investimento. E aí você consegue ter um norte disso. É óbvio que assim, você tem que ter o conhecimento disso, mas antes disso, como o Rafa falou, primeiro de tudo você tem que aprender a gerenciar, poupar aquilo que você tem. E isso a gente não fala só sobre o mercado financeiro, a gente fala sobre a vida. Comportamento, né? Você precisa, primeiro de tudo, que é o que acredito que é o que a escola também fala, sobre gestão, uma gestão para a vida, gestão financeira para a vida. Essa gestão financeira para a vida é que você vai agregar dentro do mercado financeiro depois, né? Então, o cenário, sim, ele é mais favorável, mas tem que se pesquisar, tem que ir atrás. E quando? Eu acho que quanto antes, melhor. Assim,
Tá vendo? Você já tá poupando, tá? Já, desde o berço. Aí ela gastou tudo no cabelo agora. Já foi. O tempo, o dinheiro. Percebendo aqui os nossos dois convidados, eles são pessoas atletas. A gente tem um especialista em atletas, né? Desde o meu tempo eu lembro. O menos atleta é você, porque foi na academia ontem, tá? Ah, eu sou menos atleta, Mas eu tô vendo também que o Denis gosta de né? Gosta de ali, tá ali, malhando e tal. Não é malhando, é treinando, lembrei agora. O Rafael agora me olhou com uma cara torta. Treinando. Questão é, 2 pontos. Vamos. Os atletas de alta performance e o pessoal do mercado financeiro, eles têm alguma coisa em comum, os investidores? Então, pessoas de alta performance trabalham de um jeito, atletas de alta performance, e a mesma coisa, os investidores de alta performance também têm algum comportamento parecido entre eles? Acho que a palavra é disciplina. Eu acho que essa palavra resume tudo. Mas, obviamente, a gente está comparando o operador no mercado financeiro com um atleta. Né? Eu já tive acesso a atletas realmente profissionais da área de musculação, do fisiculturismo, e assim, disciplina alimentar, disciplina de treino, disciplina de sono, são algo pautáveis. E o mercado financeiro é da mesma forma. Ele é a mesma forma. Você chegar, você olhar para o mercado financeiro, você tem que ter base exatamente dos riscos, ponderar os riscos, ponderar os ganhos. Mas eu vejo que isso não é só para o mercado financeiro. Eu acho que a disciplina tem que estar na vida. Né? Eu acredito nisso. Eu gosto muito do esporte, sempre, por mais que tive a vivência da educação física, mas antes, né? Nós que viemos aí da geração, meados da década de 80, 90, o negócio era mais físico, né? Era mais estar na rua, era mais esporte. E eu pude passar também pelo esporte, né? E depois com a educação física. O esporte ele vai trazer o quê? A disciplina, com certeza, vai trazer a resiliência, ele vai trazer você superar num momento difícil. Então, de repente, o cara não está naquela boa fase, então o atleta ele precisa ter esse foco, ele precisa suportar uma fase ruim. Se a gente for falar com o mercado financeiro acontece isso. É uma notícia, é uma queda, Vocês no Twitter acaba a bolsa, né? Fecha a bolsa. Social, econômico e político. Bem tanto que quando está muito assim, né, o Denis pode falar mais isso, a gente nem opera, espera, faz análise. Quando o mercado abre lá às 9 da manhã, primeiro você faz uma análise para não já entrar de cabeça, entender. Então, o esporte é assim também, porque o esporte tem a preparação. Preparação é uma palavra que eu pode te falar aqui que é muito bacana. Porque assim, você vai pegar uma natação, o cara vai correr, vai nadar ali os 50 metros. Quanto está sendo o tempo dos 50 metros, mais ou menos aí? Você que é uma nadadora oficial aí. Vai, nadador. Faço musculação, vamos lá. Uns 19, 18. Cara, você cruza uma piscina. Vamos falar que seja 20 segundos? O cara treinou quanto tempo? Quantas vezes ele foi, voltou, bateu, fez tiro, fez longo, não sei o quê. Não, os caras entrar numa prova de 20 segundos. Respira, quantas vezes respira no longo da piscina. Olha o absurdo. Então, assim, aquele que mais se prepara, aquele que mais se dedica, mais estuda, né? Controle emocional, a gente vai voltar a falar, porque hoje em dia é muito forte isso, o esporte tem muito expressão, que nós falamos na questão anterior. Então, eu falo sempre de errado, que 100% das questões dentro do esporte você coloca dentro do mercado financeiro ou tem em qualquer área dos segmentos. Então, pratica no esporte. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Eu sou professor de língua portuguesa e só sou funcionário de escola. Você viu como as minhas matérias são importantes? Eu perdi agora para educação física. Não, perdi para agora. Beijo, Levi. Tem episódio. Onde vem esse gordinho, cara? Que eu não tô enxergando esse tem história. Aqui tem um cheat code. Ele vende muito. Eu já tive 147 quilos. Eu sei o quê? Eu já tive 146 quilos. Olha só. Você bateu 146. Mas assim, de bodybuilding ou de gordinho? Pergunta pro Rafa, cara. Não dá pra ficar desse jeito? Vamos falar de emagrecimento que bateu esse ano. Caramba, gente. Mas sabe?
Agora me empolguei, agora não, eu quero ficar com tênis agora. 6 meses de disciplina e constância. Mas você falou que tem que dormir, tem que tomar água, tem que tomar Olha água. só. Não, eu fiz bariátrica. Tem que tomar 1 litro de café, mas toma 1 gole d'água, tá? Mas eu tô dizendo que é verdade. Isso me denuncia. Ele deve... Fala, Ele não toma 1 gole de água o dia Tô todo. tomando aqui na sua frente, que é isso? Uma vez a minha irmã acho que quando grava o episódio, porque eu tô agora há muito tempo, pra não tomar água. Vai dormir 4 horas da manhã, posso falar mais? Tô bem de aluno, hein, gente? Que isso? Eu gosto muito de Tem uma pergunta aqui pra você fazer, ó. Faz essa pergunta. Gente, Quais erros? quais erros e comportamentos são mais frequentes em pessoas quando o assunto é dinheiro e planejamento financeiro? Ainda mais com as bets hoje em dia, eu acho que isso deve ser top. O Rafa ele falou uma coisa ali fora sobre mudagem de caráter, primeiro princípios. Eu achei muito Princípios e valores. Princípios e valores. Não contemple isso pra gente. Você lembra? Você continuou aqui essa fala? Cara, porque foi muito bom. Porque eu acredito que assim, a pergunta que ela fez, dos erros de comportamento, bate muito nisso. Porque quando acontece erros são normais. Infelizmente, né? Fazem parte, na real, vai acontecer. A pergunta não é sobre o erro, é o que você vai fazer após o erro. O que a gente teve aula hoje? Pode fazer ideia, por favor? Na aula de liderança, ele fez uma aula sobre erros e como errar ajuda a melhorar, na verdade. A gente só vê o Gabriel agora. Vitória, essa pergunta. Não, ele separou até em grupo. Vitória, essa pergunta é sensacional, né? Porque assim, os erros eles vão acontecer, obviamente, né? Porque é justamente aí que está a evolução de toda a humanidade, né? Através de um erro, e aí você faz o ajuste, e aí você vai chegar no resultado final. Mas o ponto principal é que tudo precisa ser baseado, fundamentado nos princípios e valores de uma pessoa. Então, quando ela tem a identidade dela, ela sabe quem ela é, e ela entende o potencial dela, está sobre bom caráter, sobre os princípios estabelecidos, princípios de honra, de verdade, de honestidade, e valores colocados aí que carregam os bons atributos, né, que nós acreditamos. Se essa é a tua base, os erros que vão acontecer dali para frente são erros naturais, né? Erros de um cálculo, erros de um planejamento, igual nós brincamos lá fora, né? De repente, vamos abrir um negócio, e aí gastou mais 30%, 40% a mais. Poxa, mas peraí, vamos fazer o seguinte, vamos enxugar então o custo, vamos criar uma outra porta de venda. Então, você vai criando meios, né, para solucionar esse tipo de erro. Então, assim, quando a questão é dentro do planejamento financeiro, ele vai ter uma margem de erro. Mas se ele foi pautado em cima dos princípios, em cima de bom caráter, em cima de valores, não vão ser erros que vão tirar tanto da curva. Porque se for uma pessoa gananciosa, por exemplo, que ama o dinheiro, é uma pessoa assim, naquele sentido bem desonesta, ela pode cometer erros fatais. Né? Então, a base, princípios e valores, atributos, em cima disso, os outros erros vão ser naturais, eles são ajustados. Puxando para a parte operacional de mercado mesmo, falando sobre mercado financeiro, assim como você falou sobre bet, sobre tudo, a gente vive num mundo imediatista. Então as pessoas elas não querem construir algo para aquilo trazer um retorno. Não, eu quero fazer hoje, eu quero amanhã ganhar. Hoje, Cara, eu quero postar um vídeo no Instagram e pronto, viralizar. E no mercado financeiro acontece da mesma forma. Né? Por quê? Porque foi se criado que é fácil ganhar através de bet ou de uma outra coisa. E as pessoas olham para dentro do mercado como um jogo. Essa é a grande realidade. Então, quando você fez a pergunta sobre quais são os erros comportamentais das pessoas, assim como nós falamos na parte bem operacional do mercado financeiro, o mercado financeiro está aí. E o mercado financeiro ele é soberano. Então, para poder fazer qualquer tipo de operação, isso tem que trazer uma profundidade muito grande no mercado financeiro para vocês. Porque a conscientização que eu quero trazer para você, jovem, é que
você tem que entender que você tem que poupar e investir e pensar no resultado. E mesmo pensando nisso em pessoas que investem em ações, um dos primeiros erros é que assim, a ação ela é variável. Então pode acontecer alguma coisa social, econômica, política que pode atingir. A gente teve a pandemia no final de 2019 e começo de 2020. Nós tivemos ações, como a gente pode falar da Petrobras, que se você tinha assim, R$100 na Petrobras, em questão de 3 meses, seus R$100 virou R$40. Imagina que tinha. 2003, se eu não me engano, chegou a 7, o negócio caiu assim, chegou hoje tá, pode 40. Exatamente. Então você pega assim, cara, ela desceu drasticamente, quase 60%. Em 3 meses por conta da pandemia. Qual é o erro comportamental de pessoas? Exato. Tira o dinheiro desesperado. Exato. Eu vou tirar por quê? Porque o medo é enorme. Só que nesse momento é um momento que gera oportunidades. Nesses grandes momentos, se as pessoas segurassem ou se investissem um pouco mais, em questão de 6 meses, ela não só voltou para a universidade, mas ela cresceu muito mais. Então, e é muito claro, não vai pelas minhas palavras, né? Porque as pessoas elas não têm noção que, vamos falar da própria Petrobras, que é uma ação trabalhando bem, uma camada bem rasa. Se for pegar a Petrobras em janeiro de 2026, a março de 2026 ela teve uma crescente de 50%. Então, o grande comportamento das pessoas é o medo de perder. E algumas, por conta do imediatismo e a ganância, fazem pior. Elas querem recuperar aquilo. E aí elas entram num looping de só perder. E aí entra nesse ponto que é por isso que eu falei para o Rafa falar. Porque quando você tem um princípio, um valor muito bem estabelecido, você peraí, preciso parar, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar, deixa eu pelo menos respirar. E você mesmo nesse looping de desespero, de ansiedade, que hoje eu acredito que você mais que ninguém sabe falar que a gente vive uma geração muito ansiosa. E isso é um ponto negativo. Dentro da operação, é isso. Muito bem. Olha só, você tá pegando tudo aí, garota? Eu tô escutando isso com 40 anos. Imagina você com seus 17 aninhos, prontos pra vida. Já tá pronto, exato. Estamos aqui agora com este café maravilhoso, porque de repente você fala assim, voltaram dos patrocinadores e apareceu uma mesa de café. Nós queremos agradecer a nossa querida Gabriela, produtora-chefe. Uma salva de palmas aí pra Gabi, por favor. Maravilhosa aluna Gabriela, 3º ano, Santos. Muito bom. Que é filha da minha querida Cida, maravilhosa. Beijo, Cida. Tem um episódio da Cida aqui que a gente tem que... Nós temos que chamar Cida, hein? Por favor. Vamos chamar Cida. Próximo episódio vamos chamar Cida. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Vocês falaram pra gente sobre essa gestão emocional, quanto é tão importante para mexer com dinheiro. Porque tá caindo, primeiro desespero, a pessoa quer tirar tudo. E eu até uma vez já conversei com o Rafa sobre isso, que é nesse momento que daí vem a questão da oportunidade do mercado, saber o momento de pegar aquilo, vender, e isso é muito interessante. Mas vamos supor, uma pessoa como eu, que não tem toda essa expertise no mercado financeiro, se eu vou lá, vejo aqueles gráficos vermelho e verde, eu já me mato desespero, começa a cair, eu tiro correndo desesperado. E daí como é que entra a Baby Group nesse momento para dizer assim, calma, espera, respire, deixa... Maria, quando os alunos vão falar assim, Gordinho, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei se eu faço pedagogia ou física quântica. Aí o Gordinho chega e fala assim, calma, respira, vamos lá, o Gordinho está aqui. Então a escola tem todo um aparato de orientação pedagógica para neste momento tão absurdo na vida dessas crianças, né, a gente está trabalhando com elas. Como que vocês, eu despindo aqui hoje, como que vocês lidam com isso com os investidores de vocês? Quando eles olham para a empresa de vocês e falam assim, me ajude. E daí eles começam a ver lá, bolsa de valores, começa a cair as ações da Petrobras e eles ligam, acho que deu o telefone, mas não sei como é que o telefone até agora está meio parado. Porque vocês falaram para a gente colocar no faz sentido. Vocês devem ter ligado para todos os assessores de vocês dizendo assim, olha, nós vamos desligar o telefone aqui há alguns minutos, qualquer coisa vocês atendam, o telefone fica, o que eu faço? Eu vou tirar o dinheiro, aquela coisa toda. E vocês, como que é a empresa de vocês nesse momento dizendo assim, calma, garotinho, confiou na gente, relaxa. Há uma metodologia. Há uma metodologia. Por favor, agora,
nos mostre como é que isso acontece. Se você for ver bem, a gente fala, o que a gente trouxe desde o começo, conversando sobre, primeiro de tudo, que o emocional ele tem muito a ver com o operacional. Então, baseado nisso, para você ter uma boa operação dentro do mercado financeiro, primeiro você precisa ter um conhecimento, então ter uma estratégia, uma leitura, primeiro de tudo, né? Depois um risco-retorno, que aí a gente vai falar sobre isso. Esse risco-retorno favorável, então sempre um risco 1, retorno 3, e o emocional. Sabendo de tudo isso, eu posso falar para você que 95% das pessoas, elas às vezes não têm acesso ao mercado, ou as que têm não dão certo porque elas não estão preparadas emocionalmente para viver. E aí foi quando de fato nasceu a BB Group. Então a BB Group ela nasceu para poder inserir as pessoas dentro do mercado financeiro de uma forma segura. Porque hoje, na real, quem se coloca à disposição do risco é a empresa. Porque nós sabemos sobre essa gestão emocional. E como hoje nós fazemos? Então nós fazemos a gestão do recurso do nosso cliente, onde 70% desse valor ele fica aplicado numa rentabilidade fixa, que a gente pode falar algo voltado a Selic, CDB, CDI, sabe o que é isso? Então, amém, procura. Brincadeira à parte, mas vai ouvir, depois você vai procurar. É por isso que existe o BB Group para ele, né? CDB, CDI, Previdência Privada, 70% ele fica. 30% a gente joga no mercado variável, que é realmente a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, quando a gente começa a falar dela, a gente fala, cara, é a mesma coisa que a gente fala de engenharia, certo? Então, engenharia, como assim mesmo? Existe engenharia ambiental e engenharia mecânica, existem várias etapas. Então, tem ações, derivativos, commodities, futuros, tudo isso. Então, esses 30% nós jogamos dentro da Bolsa de Valores. Trabalhamos em ações, derivativas e futuros, trabalhando no risco-retorno, obtemos o lucro dessas operações, mais o 1,2 que nós já recebemos na rentabilidade fixa de forma segura, e com isso obtemos o lucro. E com esse lucro nós fazemos uma divisão com o nosso cliente. Perdi, nem lembro. A gente estava falando sobre a ideia do quanto é importante vocês cuidarem da parte quando, por exemplo, o cliente está nervoso e daí vê lá as oscilações do mercado. Os próprios deslizes do mercado. E você está dizendo assim, não, calma, então a gente sabe que existe você até vai explicando até sobre as engenharias. Existem várias engenharias, existe a mecânica, assim como tem também na questão dos E acontece no risco-retorno também. Isso, porque assim, as oscilações elas são importantes para o mercado. É isso que as pessoas elas não conseguem entender, porque o que faz você ter um retorno financeiro dentro do mercado financeiro são picos e vales. Precisa de movimentação, seja uma queda ou seja uma alta. Entende? Se o mercado ele ficar estável, você não tem movimentação. Então é por isso que a empresa ela trabalha com esse gerenciamento. Porque por mais que ela insere o cliente dentro do mercado financeiro, ela entrega para o cliente uma rentabilidade e o cliente ele fica satisfeito com aquela rentabilidade e confia na empresa para poder trabalhar com ela. Então é esse elo que a gente conseguiu unir, inserir o cliente dentro do mercado financeiro real de forma segura e com estratégias. Falando sobre risco-retorno, só para você ter uma noção sobre o dia de hoje em operações. Vou mostrar para vocês aqui. Vai aparecer gente, negócio da Ninho das Férias chique, Ninho das Férias Business, pega essa. O Francisco, Jaco, eu quero que você coloque aqui, Jaco, se vira, dá seu pulo. Exatamente. Isso aqui é o dia de hoje, vou mostrar para vocês. Então isso aqui são 5 operações, olha de baixo para cima. De baixo, Então começamos... A primeira eu já desespero. A primeira eu já ligo pro Rafael. Rafael! Cadê o berro? Iniciamos que a primeira tivemos um prejuízo. Sim. Um prejuízo ponderado. Esse é o prejuízo. Ponderado, amigo. É meu salário. Aí falei, não, vamos mudar de assunto. Que o ano paga pra caramba. Mexe. Tem que Aí ver. eu queria por aula de plantão. Gostei. Isso aqui é o risco. Esse é o máximo de risco que a gente vai entrar por operação. Sim. Perfeito? Então ali bateu, não conseguimos esse resultado, tivemos uma negativa dentro dessa operação. Ok. As próximas 3, você vai ver que é uma variação muito pequena. Bem pequenininha. Então são operações que nós fizemos, que ela movimentou e voltou no 0 a 0, digamos assim. Sim. E a quinta operação. A quinta é o choveu maná ali. Seu salário, né? A quinta é o seu salário. Vamos torcer para um dia Vamos levantar a mão e fazer uma oração aqui agora? E a Futuramente quinta sério. operação é a operação que a gente entrou com esse risco aqui embaixo, mas a gente saiu com o resultado ali de cima. A gente está falando de 15 para 1.
Gente, você viu os números aí? E é aquela famosa história. Então agora você consegue entender o que eles estão dizendo. Porque imagina, quando bate a primeira, já bateu desespero na pessoa. Já bateu desespero, a pessoa já foi ali e tirou. Tem que pensar com calma. Porque isso foi quanto tempo? Vamos falar de 2 horas de trabalho. 2 horas de trabalho. E se você tem... Imagina você ter aquela paciência, gente, aquele gelo, aquele coração. Não tem que ter coração num momento desse, né? Tem pena. Não, porque a pessoa, tipo assim, ó, pã. E tem um detalhe, hein? Não, sem contar frio, calcula isso, porque tem um detalhe, que eles ainda não contaram essa parte. Porque quando é o seu que tá no jogo, ok. Agora quando é o do outro, a grana do outro, porque assim, vamos entender que dinheiro é a vida, é o tempo da outra pessoa. E como a gente sabe o quanto os dois são muito sérios, os caras estão com a vida dos outros. Ali tem aposentadoria, tem pensão, tem salário, patrimônio da pessoa, e de repente bateu aquilo e você faz assim, ó. Respira, que vai dar. A gente tem que tentar maluco. Maluco. Se você sofre... Mas depois, quando a gente chega naquele momento. Isso não significa que de repente eu poderia ter entrado na quinta entrada e ter saído negativo. Mesmo assim, vamos trazer uma consciência aqui. Né? Vai estar os valores aqui? Já vai estar. Então pronto. Então a gente está falando de menos 1.500. Uhum. A última operação ia ser menos 1.500, a gente ia sair menos 3.000. Tá tudo bem. Encerraria o dia ali. Pô, Denis, tranquilo. Mas eu poderia entrar amanhã e fazer aqueles mesmos 22.000. Eu ia recuperar os 3 e ia ficar com 19 de destino. Lembra a história da padaria? Sim. Choveu, teve uma reforma na frente da rua lá. Um acidente. E feriado que aí não foi viajar. E aí foi um dia ruim. Tá tudo certo com isso, entendeu? Mas aí é o médio e longo prazo. Um dia ruim tá tudo certo. Você lembra do seu primeiro dia de aula, a primeira vez que você olhou aquela galera e falou assim, vou dar aquela aula? Você deve ter sido levado sensações e tudo. Hoje, não que você não tenha o temor quando você entra, mas hoje você tem o domínio do que vai acontecer, tem toda uma técnica. Então, acredito que é nesse sentido, né? Você trabalha a sua matéria, qual é a matéria? Vamos lá. Eu hoje, no colégio, eu dou algumas matérias aqui no colégio. Eu trabalho, a principal é a gramática, língua portuguesa, que eu sou professor do 8º até o 3º ano do ensino médio. Aí eu estou professor de produção de texto, que é a redação, que é no ensino médio. Menos o 3º ano, o 3º ano é o chefe. Aí, socioemocional, eu sou professor do colégio todo. O 3º ano não, porque o 3º ano a gente é um momento de estresse. Trabalho com oratória também, com eles. E o que mais? Líder em mim. Também sou professor de leitura do nono. Você é o nosso chefe. E aqui do Lindas Férias. Vamos fazer redação? Vamos. Show de bola. Existe uma regrinha, eu acho, não sei, não é minha área, para fazer uma redação. Algumas, certo? E você sabe que quando você vai começar a ensinar a galera vai errar. Sim. E você sabe a média mais ou menos de erro que eles vão ter. Sim. Mas a longo prazo, Tranquilo. você consegue enxergar o resultado. Os ajustes. 900 mais. Entrega 900 mais para vestibular. É isso. Entendeu? Você sabe que existem as oscilações. Sim. Mas você entende porque você já teve vivência daquilo. Sim. E aí a vivência, tempo, mais atitude, Gera confiança. Oh, deu corte esse, hein? Deu. Esse deu corte. Não, eu super entendo, professor. Agora faz todo sentido. Porque assim, quando você vê o aluno chegando no primeiro médio, chorando na primeira proposta de redação, não, Brenda, lá no 3º vai dar tudo certo. A gente ainda chora. Mas o legal é que assim, eu quando vejo isso, como eu falei pra vocês, no primeiro oscilação de milho, dá um desespero, tá? Porque assim, e fora que a gente tem várias narrativas aí do que a gente entende da vida, de uma galera que já perdeu o seu dinheiro e perdeu o dinheiro de outras pessoas e teve que sumir. E de repente, quando a gente vê gente séria trabalhando com isso, vocês têm que lidar tanto com essa galera, com esse povo que fala mal de pessoas, de empresas que trabalham com isso, e você tem que falar assim, olha, eu não sou isso, mas eu entendo isso mesmo. Mas deve dar um desespero. Aí que entra a metodologia que a empresa traz, né? Para fazer o seguinte, saber que a frase principal que o pessoal fala, vou perder todo o meu dinheiro? Então, não vai por quê? Porque tem um método de operação. Como 70%
de um aporte, fazendo assim a exemplificação clássica. 100 mil, por exemplo, o Gabriel que costuma andar sempre ali 100 mil no bolso ali para poder ficar ali no dia a dia. Normal, tomar um café e tal. Aí ele fala assim, eu vou investir isso aqui. Então, como que a empresa faz? 70% vai ficar, como o Denis falou, no fundo fixado, que já vai gerar seu 1,1, 1,2. 70%, ou seja, 70 mil reais, o próprio mercado, pela sua engrenagem natural, ele já vai gerar aí 1%, 1,1, 1,2. Se a gente comprar um café, por favor. Os outros 30 que ele vai de fato para a operação mais arrojada. E dentro desses 30 tem uma metodologia de operação, de análise, de stop, de entendimento, que você, como mesmo muito bem colocou aqui, que vai ter, às vezes, 1, 2, 3 operações, mais uma foi, mais uma vai ter o dia que ele entrou, e de repente o 23 está em primeiro, fecha o laptop. E vamos descansar. Padaria. Vamos voltar para a padaria? Foram 5 operações, certo? Uma deu ruim. As 3 não deu nada. Uma deu boa. Eficiência de 20%. Concorda comigo? Sim. Matemática. Boa de matemática? Matemática bom, tá? Você viu? Mas foi igual a Gabi, ó. Gabi, Vamos lá, 5, 20, 20, 20, 20, 20, 100%. Eficiência de 20%. Com eficiência de 20% a gente saiu. Vamos voltar para a padaria? Compensa eu ter um... Vamos fazer pão. O custo do meu pão é R$1. Show de bola? Se eu tenho um custo de R$1 do pão, eu vou vender esse pão por R$1? Não. Eu vou vender por quanto? R$1? Sei lá. 2, 2,5. 3? Depende do branding, né? Que você também, né? Mas essa coisa. Ah, Padaria gourmet, né? padaria do Gordinho. Ah! É outra coisa. Então vamos pegar lá. Ó. Eu tive um custo de R$1 e eu vou vender ele por R$3. Por quê? Se eu fiz 100 pães, certo? Eu tive um custo de R$100. Se eu vender tudo, 200. Se eu vendi só metade, 50 vezes 3, R$150. E os outros 50? Eu tive que jogar fora. Eu perdi R$50. É a margem de custo de uma empresa. Só que 150 menos 50, ainda assim eu saio com um lucro de R$100. Então, mesmo na eficiência de 50%, eu ainda saio no lucro. Essa é a metodologia que a gente usa para o mercado. Mas isso não é usado só no mercado financeiro. Se você for ter consciência, isso é usado em todas as áreas de renda. Mas antes só de você fazer a sua pergunta, eu fiquei curioso com uma outra coisa. Porque a gente só está falando em vender. Mas, meu amigo, tu fecha um dia com essa grana, você colocou X e você me fecha com 25, amigo, como é que é controlar a vida de dizer, bora botar mais, porque se a gente conseguiu fazer, porque assim, a gente só está se nivelando por baixo, né? A perda, com medo de perder. E quando estoura desse jeito, felicidade, você fala assim, e daí, como é que controla a ganância para querer mais? Naquela base que nós falamos na pergunta da Porque você tem que respirar e falar assim, ó, fechou o laptop, galera? Deu. Não, mas se a gente conseguiu, vamos conseguir mais. Deu. Então tá as mãos pro céu, dá tudo certo, vamos agora curtir o sábado, vamos curtir o final de semana. Como é que faz pra parar? Porque você tá numa estiagem, você vai. De você falar assim, amiguinho, daqui a pouquinho vai virar a chave e quem for só vai... Isso é uma barata, cara. Ele falou sobre princípios. A base está lá no princípio, nos valores que a gente vai estabelecer em termos de como lidar com o dinheiro. Esse é um ponto. O outro ponto é que a empresa chega no nível de propósito que ela não vê mais o dinheiro por dinheiro. Ela tem uma metodologia de trabalho, né, a longo prazo. Então, é que é natural, né? Se a gente fala assim, poxa, eu estou aqui, tirar do bolso aqui, Vitória, estão aí 10 mil reais, né? Então ela vai ver o dinheiro, né? Ela vai fazer o cabelo, vai sobrar 10 centavos. Então, assim, quando você tem o princípio, quando você tem a identidade com aquilo, você sabe que o recurso, ele do cliente, você tem o patrimônio do cliente, você tem os seus princípios e valores,
e você acaba vendo o dinheiro como o método, não como um aspecto monetário, entendeu? É como se a gente fosse pegar a educação física, a questão do percentual de gordura ou massa muscular, que é o que a gente brincou no início aqui, com a questão do esporte. Então, eu não estou vendo a estética, eu estou vendo que a saúde, ele precisa ter tanto de massa muscular para... Beterraba, ó, peguei. Não peguei? Peguei ou não peguei? Pegou. Seu beterraba. Eu tô me sentindo, sabe aqueles cortes que tem no TikTok? Nossa, viu? Que fútil, né? E aí você tá passando aqui de Fútil não, mas TikTok é legal, cara. Não, mas é fútil. Dancinha, faz a dancinha. Tá gravando? Eu quero isso pra poder passar. Tá gravando, tá bom que tá gravando. Sabe quando tipo, no TikTok passa um vídeo, uma pessoa pode criar falando tipo, a coisa mais sábia do mundo? Tô me sentindo assim o tempo todo, sabe? Princípios, valores e tudo mais. Mas você falando sobre isso, voltando, desculpa cortar, faz 10 anos que eu tô no mercado. Então, se a gente pegar há 10 anos atrás, eu vivi isso. Se eu falar como que isso muda, essa euforia de ver o dinheiro. Primeira vez que eu fiz dinheiro no mercado financeiro e eu saquei, eu paguei uma conta de luz, eu falei, zerei a vida. É isso. Não, É sobre isso. não, Estourei. Partiu de vídeo, Farmei aula. Pegou o chavecão. A grande é nós, acabou agora. Cancela o episódio. É assim, farmar a aura que fala aí, jovem? Farmei a aura. Uau. Bora, Bill. Você tem que ver eles morrendo quando eu começo a querer falar igual eles. Aí eu chego e falo assim, você não amoçadinho, bora, Bill. Eu não falo Você, eu xingo sempre. Não, eu xingo, mas ele falando em falar igual a vocês. Onde que eu falo essas coisas? E daí Eu falo Só ele fala. Só ele fala. Eu vou te jurar uma coisa. Quando chegou em você, é igual o mercado financeiro. Quando chegou em você, já não tá dando mais certo. Olha só, tá vendo? Olha que Eu não falo assim comigo, eu quero provar. tá vendo? Mas só, deixa essas crianças. Um dia, Você na hora. eu vou sumir. Ainda existe o conselho de classe para aquele meio Existe. É que daí eles viram tudo meus amiguinhos. Aí é o meu amorzinho. Quando? Traz chocolate. Quando? Não, eu não puxo seu saco. Eu também não. Eu não puxo seu saco. Quer frente do Não, imagina. Vamos lá, gente. Continuando no mercado financeiro aqui. Então, no caso, tem que ter esse controle emocional, tanto com perda, tanto também com lucro. Sim, no começo, eu não vou falar assim, no começo, como é que a pessoa da mesma forma que eu te falei, é muito empolgante com isso. Lembra que a gente falou, erros acontecem? Sim. Eu não vou falar para você que 10 anos atrás, quando o Dentes começou, ele não tinha problema com o mercado a todo momento. Porque a todo momento é óbvio. Está sendo algo novo, então, nossa, peraí, vou fazer mais um pouquinho. Nossa, vou fazer um pouquinho, vou fazer um pouquinho. Até você fazer um pouquinho. Ai, vai do leite e fala, Jesus, o que eu fiz? Jesus, o que eu fiz? Então isso aconteceu, existiu um tempo de aprendizado deles lá atrás. Entende? E aí com isso, aí entra, beleza, o que eu vou fazer agora? Vou pegar os meus princípios, os meus valores, vou estabelecer isso e eu entendo que eu não vou seguir mais esse caminho. Eu tenho um limite de perda, mas eu também tenho que ter um limite de perda. Sabe aquele lance assim, que não sabe para onde quer ir qualquer lugar certo? Isso parece maravilha. Vai, e chega uma hora que você está perdido. Então precisa ter esse limite. Posso fazer uma pergunta antes de fazer a pergunta? Claro. Ela pode ser meio besta, mas eu gostaria de saber. Gente, posso pergunta? Qual a diferença entre o mercado financeiro e um jogo de aposta? Porque tem esse mesmo tipo, prazer de ter ganhado e tipo, do nada perder. Mas é porque um você consegue prever e o outro não? Ou por... Eu acho que assim, ó, vamos falar sobre o mercado financeiro. E eu tenho uma história depois para falar sobre uma palestra que eu fui dar numa empresa sobre isso. Se nós formos falar sobre o que diferencia os dois, eu posso trazer muitas coisas aqui. Mas a pergunta é sobre ganhar, sobre prever. Prever o que vai acontecer. No mercado financeiro nós temos análise. Você analisa. Você tem uma projeção, mas não tem como prever o que vai acontecer. Por isso, o risco retorno. Por isso, fundamentos, por isso, análise. Tá? Mas entenda uma coisa, qual é a diferença de um mercado financeiro para uma bet? A bet é um jogo de aposta. Primeiro de tudo é você entender que ali você está apostando 50-50 dentro do CNPJ. A bolsa de valores, existe uma coisa que chama IBOR, que é um índice que rege a valorização ou a desvalorização do nosso país.
E o que é esse Ibope? É a soma de todas as ações, isso é, todas as empresas que têm capital aberto. É a valorização e desvalorização dessas empresas. Então, o que eu quero que você entenda? É algo extremamente regulamentado, central, mas também não deixa de ser especulativo. Só que de uma forma onde realmente é movimentado o recurso de forma legal. Tem ciência. Exatamente. Então, o que muda isso? E a questão que eu te falei, existem pessoas que, da mesma forma que podem viciar em bet, podem viciar também no mercado financeiro. Então, o que você tem que ver, olha para o mercado financeiro, tudo que a gente está falando, ele vai ser aquilo que você determinar que ele seja na sua vida. Se você determinar que ele vai ser uma aposta, ele vai ser uma aposta. Se você determinar que ele vai ser algo que você vai trabalhar de forma profissional, você vai ser um profissional. Princípios e valores, entendi, galera. Ah, pegou. Uma vez eu fui chamado para dar uma palestra numa empresa sobre educação financeira. Algo mais básico, coisa de orçamento, comportamento, disciplina, né? Enfim, a divisão, né? Que é uma saudável do orçamento. Mas no briefing, eles pediram para a gente fazer uma questão, colocar em pauta a questão do tigrinho, né? Dos jogos, das bets. E eu fui buscar mais a fundo, né? Mas eu perguntei, eu tive essa, né? Saber de perguntar o porquê de fato, né? Essa curiosidade, aí que é o que eu quero falar para vocês aqui. É uma empresa bem grande e a ideia da empresa era a seguinte: uma empresa familiar, eles emprestavam recurso para os colaboradores a 0 juros e era descontado em folha, porque a ideia era, o cara vai casar, o cara vai... Sabe, aquela empresa bem colaborativa, né? bem relacional. E a estatística disso é que aproximadamente 20, 25, no máximo 30 pessoas estavam comprometidas com isso. E aí veio a estatística, que começou o pessoal a ver que bateu 80% da empresa comprometida com os... Ela falou, tá alguma coisa errada, o que está acontecendo? Aí foram puxar, tudo endividamento por bets. Então, o que acontece? Esse jogo ele é extremamente programado para gerar um vício, tudo calculado em relação a tempo, a cor, ao brilho da tela, aos movimentos, tudo para gerar dopamina, para você ter um estímulo inicial do prazer, até do ganho, para depois gerar uma dependência. Né? Eu, por exemplo, sou São Paulino. Faz um joinha aí se você procurou. Eu tive esse briefing lá na empresa, 80% estavam buscando recursos, mas já não era mais para reformar casa, casamento, era para cobrir dívidas de bens. Então nós falamos isso. Então, de fato foi programado para destruir a sociedade. Né? Então, assim, eu não levanto, não tiro meu chapéu para nenhuma vez. Então, por isso que a gente tem que ter uma regularização o mais rápido possível, porque senão acaba com famílias, né? Gente, eu gostaria de ficar horas e horas falando aqui sobre esses assuntos, porque são assuntos interessantíssimos. Afinal de contas, né, a gente precisa cada vez mais ensinar essas crianças e nós, adultos, a trabalharmos com o nosso dinheiro. Porque uma das coisas que a gente sempre fala muito aqui na escola, né? A gente sim fala de matemática, português, história, geografia, e algumas matérias que aos poucos nós estamos colocando na escola, como educação socioemocional, educação financeira, que são coisas que sim estarão cada vez mais no dia a dia deles e infelizmente ainda não tem todo o espaço que elas mereceriam ter. Tenho certeza que vocês vão voltar mais vezes, nosso coordenador também ficou já super empolgado em trazer vocês de novo aqui para uma palestra no colégio, né? Então tenho certeza que isso vai ser demais. Mas eu gostaria de encerrar este episódio de hoje fazendo uma pergunta porque eu conheço um pouco vossas senhorias, então eu acho que essa pergunta vai ser legal. Uma das coisas que me perguntam sempre por que eu não saio da educação é porque eu gosto de ver desenvolvimento. Então, eu acompanho esses serzinhos desde o sexto aninho, vejo eles entrando aqui na escola pequenininhos. Aí vai lá pro nono, já começou a querer mexer ali no computador, tudo pequenininho, né, olhando para você com aquele olhar maravilhoso. E eles vão crescendo, de repente este ano é o ano de pegá-los e fazê-los ir embora para a faculdade, ver eles crescendo. Isso é maravilhoso, eu gosto disso. Então, uma das coisas que me motiva muito a trabalhar na educação. E eu gostaria de perguntar para vocês, porque muitas pessoas trabalham na área de finanças pensando em lucro. Então, quando a gente fala banqueiro hoje,
é um termo feio, né? Porque a gente fala assim, você é um banqueiro. E geralmente quando a gente vê na televisão, o banqueiro está envolvido em tal coisa. Ou, vamos ganhar dinheiro a todo custo. Ou, montei uma financeira para tal coisa. Que eu sei que não é o caso de vocês. Então, a pergunta que eu gostaria de dizer para vocês é, qual que é o pensamento do Denis, o pensamento do Rafael em relação a o trabalhar o dinheiro dos outros para quê? Então, eu trabalho a educação para ver desenvolvimento, para ver eles crescerem, se desenvolverem e vencerem. E para vocês, como é trabalhar com o dinheiro dos outros? Eu vou falar rapidamente a história da BB em si, e aí a gente entra num propósito, que depois o Rafa ele vai falar sobre isso, mas a BB ela nasceu inicialmente, como eu te falei, o Denis trabalhando com ele, e aí amigos e familiares começaram a se chegar e pediram, cara, por favor, faça isso para mim. Vamos começar, e dali eu vi um negócio, e o negócio começou pequenininho. Vamos lá, vamos fazer, vamos gerenciar. Obviamente, isso traz um retorno financeiro maior para eles, também agrega valor para as pessoas, porque isso entrega para ela. Mas para mim, o propósito nasceu exatamente na pandemia. Porque na pandemia foi quando eu tive, a empresa ela teve um boom de crescimento, mas foi quando, aqui na região mesmo, muitas pessoas foram mandadas embora. E eu vi muitas pessoas chegando com o recurso que elas tinham de um trabalho de uma vida inteira, né? Que elas pegaram aquele recurso, eles depositaram uma confiança na empresa. E não só a confiança na empresa, mas também aquele rendimento que caiu nela, que nutriu e supriu elas naquele momento da pandemia. Então, ali nasceu o propósito. Porque não era só mais sobre dinheiro. Isso é dinheiro, sobre dinheiro. Mas era sobre o que nós estamos fazendo, ele derrama uma coisa que para mim é a prosperidade. A prosperidade não é aquilo que você tem na sua missão, mas aquilo que você tem, ele sobreabunda na vida das pessoas. É isso que me traz força. É a gente olhar e enxergar hoje que não só a minha vida foi transformada através do mercado financeiro, mas todas as pessoas que nos cercam e cercam, que são clientes da empresa, ela está brigando financeiramente, que eu. É isso, eu vou pegar o gancho de propósito, né? Então, hoje a empresa ela opera 40 milhões dentro do mercado financeiro de patrimônio dos clientes, né? Tem clientes aí que já estão com a gente desde o início, né? 9, 10 anos. A empresa oficialmente vai fazer 8 anos de operação, eles já operam 10. Então, qual que é o propósito hoje da BB Group? Gerar qualidade de vida para as pessoas. Porque a gente vê a dificuldade do Estado em relação a uma aposentadoria, por exemplo. Então, fazer com que as pessoas possam construir um futuro financeiro seguro, para que eu, por exemplo, hoje possa ir levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, ser participativo. E o mercado financeiro, ele distribui para as pessoas o nosso bem maior, que é o tempo. Porque o dinheiro trabalhando no mercado e a pessoa recebendo a rentabilidade dela, podendo desfrutar de uma qualidade de vida melhor com as pessoas. A gente fala isso com humildade, sinceramente, é que hoje a empresa não poderia operar só o capital dela e ser apenas uma engrenagem para gerar recursos para nós como empresa, né? Mas hoje nós vemos a BB Group não como uma empresa, né? Mas de fato como uma engrenagem de propósito na vida das pessoas. Então se fosse resumir em uma palavra, em uma frase, né, é gerar qualidade de vida das pessoas com um futuro e uma segurança financeira. Muito legal. Nós aqui no Colégio André de Coituba, a gente tem um programa chamado Líder em Mim. E entre o Líder em Mim, nós temos 8 hábitos de pessoas altamente eficazes. O 4º hábito se chama Pensamento Ganha-Ganha, que é aquela famosa história. Como que você consegue criar relacionamentos ganha-ganha? Porque ou você tem muita coragem, ou muita consideração, ou muita coragem e baixa consideração. E esse é um gráfico onde você tem coragem e tem consideração. Ou seja, coragem de se entranhar nesse mundo financeiro, que é um mundo selvagem, né? Welcome to the jungle. E ao mesmo tempo, consideração com as famílias e dizer, olha, eu consigo ganhar, mas eu também consigo fazer com que famílias consigam lidar e entender que o tempo que vocês estão nas mãos é o tempo de uma vida, é o tempo de uma aposentadoria, é o tempo de um pai que ficou sem um filho, que teve que vender para o trabalho. Isso é muito legal. Então, a gente torce cada vez mais para que esses empresários possam estar aqui em Coituba, gerindo recursos, trabalhando, respeitando, porque a gente vê tanta gente que tem essa ideia de vou juntar um dinheiro, já tenho um dinheiro para fuga, qualquer coisa, mas a gente está vendo assim, pessoas sérias dizendo, olha,
confia, né, que a gente vai trabalhar e vai te trazer um pouco mais de qualidade. Que bom que a gente tem profissionais assim, então muito obrigado. Princípios e valores. Exato, princípios e valores. Nós queremos deixar aqui com vocês uma lembrancinha para vocês. Muito obrigado, tá bom, gente? Muito obrigado. Sensacional. Só para os feras. E para você que está aí em casa ainda assistindo esse episódio, muito obrigado. Cadê eu? Você tem que me ajudar aí. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Não se esqueça, clique no curtir. @ Ninho das Feras, tanto no Spotify quanto no YouTube. Aperte o sininho, compartilhe no Instagram também, a gente siga lá no nosso Ninho das Feras. E nós vamos deixar tudo aqui, os contatos, tanto do Denis quanto do Rafael, da BB Group para vocês. Se vocês querem conhecer um pouco mais, tenho certeza que eles têm lá um escritório lindo, maravilhoso, para tomar um café com vocês, explicar tudo tintim por tintim. E vos falar com um cliente da BB Group. Tenho certeza que os investimentos lá tá tudo certinho. Então, muito obrigado por estar aqui, Rafael, Denis, Vitória. Muito obrigado por ter vindo aqui, esclarecido. Tenho certeza que a gente quer trazer vocês de volta para a gente conversar mais sobre esse universo. Tinha tanta pergunta aqui para a gente fazer, mas com o tempo aquela loucura. Mas muito obrigado mesmo por estarem aqui. E é isso, gente. Nos encontramos no próximo episódio. Forte abraço. Tchau. Um abraço.